Donald Trump, 77 anos, empresário e bilionário do ramo imobiliário. Foi presidente pelo Partido Republicano de 2017 a 2021. Tentou a reeleição, porém perdeu, muito por conta da forma que o seu governo conduziu a pandemia. Entretanto, atualmente tentando ser presidente dos Estados Unidos mais uma vez, Donald Trump vem alcançando um grande aumento de popularidade e um bom desempenho nas eleições primárias, derrotando inclusive a sua maior rival de partido, a Nikki Haley, que queria a vaga para disputar a eleição no lugar do Trump, mas acabou desistindo por conta da baixa relevância comparada a ele. Entretanto, o que pode acontecer com o mundo, o Brasil e os Estados Unidos, caso Donald Trump retorne ao poder? Como você já sabe, o mundo todo está um caos. Isso porque existem diversas guerras rolando ao redor do mundo, como por exemplo a guerra de Israel e o Hamas da Palestina, as guerras e as incertezas no continente africano. Aqui na América do Sul nós temos a Venezuela querendo invadir a Guiana, China e Taiwan sempre naquela incógnita, onde ninguém sabe o que pode acontecer caso Xi Jinping decida ocupar o país. E na Europa nós temos a gigante guerra da Rússia e da Ucrânia, que está mobilizando e deixando todo o solo europeu em alerta, onde só no governo Biden os Estados Unidos mandaram bilhões de dólares para a Ucrânia em forma de ajuda militar, financeira e humanitária, algo que os republicanos, que é do mesmo partido do Trump, não concordam, e é por conta disso que é de se esperar que em uma possível vitória do Trump, parte de todos esses recursos enviados à Ucrânia, ou até mesmo todos eles, seriam cessados. E inclusive Trump já declarou que resolveria essa guerra em menos de 24 horas. Ele não falou ao certo como ele faria isso. Entretanto, alguns especialistas dizem que talvez esse acordo de resolver essa guerra, conduzido por Trump, traria benefícios apenas para a Rússia, que teria maior facilidade de obter os territórios que eles estão querendo anexar. Mas só que o que vem preocupando alguns países europeus e alegrando outros países, como por exemplo a Rússia e até mesmo a China, é o fato do Trump possuir duras críticas sobre os países que estão dentro da OTAN, onde quando ele era presidente, ele inclusive ameaçou retirar os Estados Unidos da OTAN, alegando que a maior parte dos países da Europa não investem o suficiente nas suas próprias defesas, o que as torna muito mais dependentes dos Estados Unidos do que os Estados Unidos deles. E o fato é que toda a Europa está com medo de que em uma nova reeleição o Trump decida colocar essa ideia adiante. Mas já por outro lado, quando nós falamos de Israel, segundo especialistas, Israel deve continuar contando com o apoio americano, dito que os Estados Unidos são aliados de longa data de Israel, algo que ao decorrer da história nunca mudou, independente do governo que esteja vigente na América. E agora, quando nós falamos da relação com o Brasil, em fevereiro de 2024, o presidente Lula disse que Donald Trump é basicamente a loucura americana, da mesma forma que aqui no Brasil nós temos a loucura brasileira, onde ele se referia ao presidente Bolsonaro. E dessa forma nós podemos notar que a relação entre governos não será as mais amigáveis, dito que o próprio Lula já declarou que torce por uma reeleição do Biden. Entretanto, sabendo que o Brasil possui vastas relações comerciais com os Estados Unidos, uma das únicas preocupações do governo Lula é um fato envolvendo a ONU, na qual Trump já defendeu a reforma dessa instituição, e o medo do Lula começa quando Donald Trump, em uma possível aliança com o presidente da Argentina, o Milei, que é basicamente uma das pessoas que mais admira o Trump, o Milei basicamente tem como ídolo o Donald Trump. O medo do Lula começa a partir do momento que existe a possibilidade do Donald Trump apoiar o Milei em uma possível representação da América Latina em uma vaga permanente no Conselho da ONU, deixando assim Lula e o Brasil de lado. Entretanto, quando nós falamos de relações bilaterais, o chanceler do governo brasileiro disse que a relação entre Brasil e Estados Unidos não deve mudar, mesmo que o Trump assuma o poder. Mas só que agora, quando nós falamos da relação dos americanos com a China, como você já sabe, os Estados Unidos e a China estão na disputa da nova ordem econômica mundial, com a China caminhando a passos largos atrás da América. Segundo alguns especialistas, até o ano de 2030, a China irá alcançar ou até mesmo passar os Estados Unidos, algo que o Donald Trump deseja evitar a qualquer
custo. E para fazer isso, ele já disse que deseja tentar conversar com outros países para então assinar documentos que façam eles retirarem a China do estatuto de país em desenvolvimento, visto que a China já possui um PIB comparado a de um país já desenvolvido. Entretanto, mesmo possuindo um PIB de um país já desenvolvido, eles ainda possuem a classificação de país em desenvolvimento. E caso você não saiba, o Donald Trump quer mudar isso daí, basicamente por conta do fator que países que são considerados pelo mundo ainda em desenvolvimento possuem diversas vantagens internacionais. E por conta desse fator, claro que o Xi Jinping não gostou nada dessa afirmação do Trump. Afinal, ele quer continuar com o estatuto de país ainda em desenvolvimento, alegando inclusive que a China não é ainda um país de primeiro mundo, principalmente por conta do seu baixo PIB per capita comparado à sua gigante população. Mas só que, além de tentar tirar a China do estatuto de país em desenvolvimento, caso eleito, o governo Trump também deseja eliminar totalmente a dependência americana sobre a China, que atualmente é o terceiro maior parceiro econômico dos Estados Unidos, ficando atrás apenas do Canadá e do México. Mas só que quando nós vamos para a área da tecnologia, Trump deseja continuar adotando proibições e restrições de exportações de certas tecnologias que o Ocidente possui para a China, como por exemplo componentes ultra tecnológicos usados para criarem chips de ponta, e sem contar que empresas como a Huawei não contarão com a venda de tecnologias americanas. Mas só que atualmente um dos maiores problemas que os Estados Unidos vem enfrentando são os imigrantes ilegais, onde ao decorrer do mandato do Joe Biden, as medidas contra as imigrações ilegais foram mais flexibilizadas, algo que Donald Trump critica demais. E ele já disse que caso seja eleito, ele promete um endurecimento e maiores restrições à imigração, tornando mais difícil inclusive a vida de todos aqueles que tentarem entrar de maneira ilegal nos Estados Unidos. E ele já disse até mesmo que vai construir muros entre a fronteira com o México para tentar evitar também a entrada de drogas no país. E por falar em drogas, outro grande problema que os Estados Unidos vem enfrentando são os problemas relacionados aos aumentos de dependentes químicos que vem aumentando dia após dia, onde na Califórnia, mais precisamente em LA, Los Angeles, do distrito de Skid Row, existe a maior cracolândia do mundo, e uma das drogas mais usadas entre os americanos é basicamente o fentanil, que é o opício usado contra a dor, principalmente em adultos que possuem cancro, substância que passou a ser distorcida por pessoas que passaram a usar a droga de maneira recreativa. E segundo alguns portais da mídia, os números mostram que essa droga já levou mais americanos do que todas as guerras desde o Vietnã, que levou 58 mil americanos, e as outras ao decorrer da história levaram 65 mil. Já quando nós falamos dos casos de falecimentos por overdose oriundos dessa droga, o número de casos já passou dos 110 mil. E para tentar conter isso, Donald Trump promete endurecer penas contra os traficantes dessa droga e que, se possível, ele tentará mobilizar militares na captura deles. Então o fato é que o Donald Trump promete fazer um governo diferente do que o Biden fez em diversos aspectos. E segundo previsões, nós não veremos nenhuma aproximação calorosa entre Lula e Trump. Mas só que o que você acha de tudo isso? Você acha que a vitória do Trump é algo positivo ou negativo para o mundo? E principalmente para a gente aqui no Brasil? Comenta aqui abaixo e já aproveita, deixa seu like e se inscreve no canal. E compartilha esse vídeo aqui para que todo mundo se informe do que está acontecendo ao redor do mundo. Tenha certeza que se você chegou até aqui, então você é uma pessoa diferenciada. E é por isso que nós pedimos mais uma vez para você se inscrever no canal, porque em breve nós estaremos de volta.